Vamos começar do começo, para a gente entender um pouquinho o que é o sacerdócio, né? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por que o padre existe? Qual a necessidade de nós termos os sacerdotes no meio de nós? Delny e queridos jovens, o sacerdote é um sacramento da pessoa de Jesus. Como você disse muito bem, é uma verdade bíblica e da doutrina da Igreja. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é Deus, mas ele também é homem, e por ser homem, ele viveu num determinado período da história. Para que a salvação chegasse a todos os homens de todos os tempos e lugares, ele instituiu os sacerdotes, primeiro chamando os apóstolos, enviando os apóstolos, dando a eles na Santa Ceia o ofício sacerdotal, e ali, a partir dos apóstolos, foram sendo ordenados padres, que são sacramentos da pessoa de Jesus, que ao longo da história, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da administração dos sacramentos e por meio do governo, do pastoreio do povo de Deus, vão levando adiante a obra de Jesus Cristo, vão aplicando para as pessoas de todos os tempos e lugares a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho a tua pergunta, que é muito interessante, e também a nossa resposta, que é aquilo que a Igreja pensa do sacerdote. Quando você pergunta o que é um sacerdote, aí a resposta da Igreja, que a gente agora coloca, é um sacramento da pessoa de Jesus. Então, Delny e Diego, queridos amigos, é importante entendermos o que é um sacramento. Sim. Né? Um sacramento é um sinal visível e eficaz de uma graça invisível. Ou melhor dizendo, é um instrumento visível e eficaz de uma graça invisível. Para a gente entender um sacramento do modo prático e a partir daí entender o sacerdócio, lembremos da Eucaristia. Nós temos diante de nós a matéria do pão e a matéria do vinho. Pelas palavras do sacerdócio, aquele pão e aquele vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo. Então, a Eucaristia é a presença visível, é o sinal e instrumento visível de Jesus Cristo invisível. Melhor ainda, a Eucaristia deve ser vista por nós. Eu estou falando tudo isso aqui sobre a Eucaristia porque nos permite entender o sacerdócio, até porque o sacerdócio ele é ordenado para a Eucaristia, né? A Eucaristia ele é o sacramento da cruz de Jesus. Mas como é a cruz de Jesus? Quando Jesus instituiu a Eucaristia, os evangelhos sinóticos dizem isso, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios também diz, ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo que será dado por vós. Aí a gente pensa assim, onde é que o corpo de Jesus foi dado? Na cruz, né? Aí depois ele pega o cálice e diz assim, esse cálice é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Então, quando o padre ele consagra o pão e o vinho, aquele pão e aquele vinho tornam-se sacramentos da cruz de Jesus. O pão e o vinho é o corpo dado de Jesus Cristo, é o sangue derramado de Jesus Cristo. Pão e vinho são sinal e instrumento da cruz de Cristo, invisível. Nós vemos o pão e o vinho, mas nós estamos espiritualmente no Calvário, porque ali é o corpo de Jesus dado, é o sangue de Jesus derramado na cruz por amor a nós. Diego, tu ia dizendo? Não, eu já estou ansioso para perguntar um negócio aí. Então, espera só concluir aqui o sacerdócio, né, Diego? E aí você pergunta. Então, Delny, Diego, queridos amigos, de modo análogo,
A Eucaristia, então, ela é o sacramento da cruz de Jesus. O sacerdócio, o ministério ordenado, então, ele é o sacramento, poderíamos dizer, do próprio Jesus. Na verdade, uma frase de Paulo, que se enquadra muito bem para nós entendermos o sacerdote enquanto sacramento da pessoa de Jesus, é Gálatas 2, 19 e 20. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um homem ordenado padre, com a imposição de mãos do bispo, sucessor dos apóstolos, e com a oração consacratória, a humanidade dele é a matéria na qual repousa a pessoa de Jesus Cristo. Ele, então, não é mais ele. O homem ordenado padre, ele é desapropriado de si mesmo. E ele passa a ser a habitação plena de Jesus Cristo. E daí, então, poderíamos falar muito. Se o sacerdote é o sacramento da pessoa de Jesus Cristo, ele é o sinal visível de Jesus Cristo que está invisível. A gente entende então a partir daí como deve ser a vida de um sacerdote, né? Outra coisa não pode ser, senão Jesus Cristo. Chamado, hein? Que chamado, hein? E o Padre Silvio está entre esses, foram chamados por Jesus, né? Foi ordenado dia 15 de outubro de 2010, dia de Santa Teresa de Ávila, padre, e esse mistério te alcançou, o mistério do chamado ao sacerdócio.